O mercado de webséries é uma excelente porta de entrada para quem quer produzir as séries e produtos maiores. Então fica comigo que eu já tive essa experiência e eu vou te passar um pouquinho de como é produzir webséries e minisséries para a internet e vou te contar também alguns cases sobre o Lado Nix e o 3% que hoje tem no Netflix. Eu vou contar desde quando começou até hoje, juntamente com as minhas experiências aqui. Então, bora lá, bora produzir muita série, muita websérie e falar sobre cinema. Então, turma, para quem tá chegando agora aqui no canal e não sabe o que tá acontecendo, essas séries de vídeos que eu tô trazendo para vocês é uma série que eu tô falando sobre cinema e como entrar no mercado de trabalho cinematográfico. Então, se de repente você sonha em seguir esse caminho, você não sabe como começar ou por onde ir, assiste, vários vídeos para trás que eu já produzi que falam sobre isso e dão excelentes dicas. Eu já tô recebendo vários comentários aqui do pessoal que já está satisfeito com isso e quer mais informação. Então eu tô aqui para compartilhar todo o meu trabalho desde 2009, desde quando eu estou trabalhando neste setor do cinema até atualmente. Então aproveita que tá sendo uma consultoria de graça aqui para vocês. Perguntem tudo o que vocês quiserem sobre como entrar no mercado, sobre as experiências que eu vou passar para vocês. Então o propósito dele, resumindo, eu consigo passar as experiências minhas para vocês de forma que consiga atrilhar e dar algumas sugestões, de repente abrir um pouco mais a sua cabeça na hora de trabalhar no mercado cinematográfico. Vamos falar agora sobre as séries, minisséries, webséries. E aí? Vale a pena? Não vale a pena? Como é que funciona tudo isso? Há um tempinho atrás, lá em 2013, mais ou menos, 2014, começaram a surgir as outras produtoras, né? O YouTube começou a ser mais divulgado, o pessoal começou a entender como utilizar o YouTube como uma vitrine dos seus trabalhos, e aí começaram a se produzir pequenas séries, testes de séries, de webséries, e eu posso falar algumas delas aqui, que uma delas é o Lado Nix, que eu lembro de ter acompanhado, na verdade surgiram várias, tá? Mas as que fizeram mais sucesso naquela época foi o Lado Nix, que era uma moça que trabalhava numa loja de quadrinhos e ela enxergava o mundo de uma forma mais nerd, uma forma mais geek, né, voltado para esse público, e eles utilizavam essas referências nessa série e a vida dela se passava ali com um vilão, com não sei o quê, porque o vilão é uma grande corporação que quer comprar as lojas ali para fechar a loja de quadrinhos e por fim, né, existe toda uma história ali criada. E uma outra que foi também produzida foi o 3%. Olha só, para quem não sabia, a série 3%, que hoje tem no YouTube com milhões e tal, a série nacional, ela começou lá no YouTube, lá em 2013, 2014, e eles investiram pesado para fazer aquela série, para colocar lá como teste para ver onde que anda aquele negócio. Eu tô falando de onde que anda, gente, eu tô falando a grosso modo, tá? Se alguém da produção estiver assistindo, vai ser bacana a gente ter um bate-papo sobre isso, que é legal trazer essas experiências. Mas eu vou trazer a minha experiência como espectador e como eu fui acompanhando isso a longo prazo, entendendo ali como funciona. E depois a gente tem o outro lado, que é do produtor, que ele vai contar as histórias deles. Mas aí, nesse processo todo, os meus amigos, que até então são voluntários para trabalhar ali com cinema, são amigos, como eu já comentei em todos os vídeos atrás, que vão chegar e vão falar: eu tenho um tempinho disponível no final de semana, sempre quis ver como é fazer o cinema, então a parte gostosa, que é a parte da filmagem, né, que todo mundo quer participar e tal, e até então são todos voluntários. Só que a gente já estava produzindo vários curtas de muito tempo, e eu fui notando que eles foram desanimando, ou cansando, ou de repente desistindo porque não era o que eles queriam fazer para a vida deles. Então, uma das coisas que eu sempre fiz para animá-los também foi atender às suas expectativas e atender também os seus gostos. Por exemplo, determinadas pessoas da minha equipe, eles gostam de filme de vampiro. E eu não sou chegado em filme de vampiro. Eu na verdade, se eu for assistir um filme de vampiro, eu torço mais pro caçador de vampiro e não pro vampiro. Eu sou mais Van Helsing do que um Lestat, por exemplo, né? Apesar de assistir os dois filmes, eu gostar, são super bacanas, mas se eu fosse produzir, eu produziria alguma coisa mais voltada pro lado de caçador de vampiros. E aí, conversando, eu falei, poxa, vamos atender nesses, já que é todo mundo voluntário, e como eu já falei para vocês nos vídeos aqui atrás, que é bacana a gente trazer novos testes e fazer
outros tipos de filmes e produtos audiovisuais que não sejam somente o que você gosta, a gente optou por trabalhar numa série chamada Caçadores Caçados. Então escrevemos, né, lá o Léo, que foi o roteirista, ele escreveu essas histórias de vampiro baseado nas experiências de RPG, né, no que ele gostava, nos filmes e no que ele consome, e nós preparamos ali uma série de 5 episódios pra gente fazer. É claro que um episódio foi saindo assim, 3 episódios foram escritos e depois os outros 2 a gente começou a produzir. São curtas-metragens que são pequenos, né, de 10 minutos, 12 minutos ali, mas que deram um trabalho danado porque a gente queria subir o nível, a gente queria subir mais um degrau. Então, para isso, a gente sabia que iria ter um sacrifício maior naquele momento. Então, assim, por que eu cedi, né, para agradar os amigos? Porque eu queria eles comigo. Eu queria que eles fossem felizes e que eles estivessem também trabalhando com o cinema de uma forma prazerosa, que não ficassem, vamos só fazer os filmes do Benetti. Não, nós somos um coletivo, vamos juntar ali todo mundo, vamos tentar fazer uma coisa que todo mundo goste um pouco pra gente ter essa experiência pra ver se realmente vale a pena. Essa série, gente, do Caçadores Caçados, eu não vou conseguir colocar ela toda aqui, porque tem sangue, tem uma série de coisas que nós produzimos ali no filme que o YouTube, ele pode dar um strike na hora de mostrar. Sangue falso. Então existem cenas que o vampiro ele passa assim a mão, né, e aí dá uma unhada e corta o pescoço de um dos caçadores, e esse caçador cai no chão, e a gente fez uma bombinha aqui assim, e aí você ficava soprando e ficava vazando sangue e tal. Quem fez foi a Vanessa, ela fez um pescoço falso, a gente fez uma bombinha, e ele ficava lá assim, né, todo... Então, eu não vou conseguir mostrar para vocês determinadas cenas, senão a gente pode ter um strike aqui. Mas fica para a imaginação de vocês, e alguns filmes têm nas plataformas de streaming, então vocês conseguem assistir, beleza? Isso aqui depois a gente pode fazer um evento à parte, que seja fora do YouTube, para mostrar esses filmes, para vocês assistirem, para a gente discutir, tá? A gente consegue fazer. Deixa eu vou colocar até sem o som, só para vocês verem aqui um trechinho. O que acontece? Olha só que bacana. A história, ela conta, são caçadores que estão sendo caçados. Então, caçadores que descobrem que em uma determinada região está acontecendo um índice de vampiros ali, que estão numa casa e tal. E aí a gente chama o padre, aí o padre vem, tá vendo? Aí a gente montamos um caixão, nós fizemos um caixão todo de papelão, pintamos ele, colocamos em cima da mesa do nosso amigo, igual vocês estão acompanhando aqui, né, faz aquele lance de assoprando o vento, ó lá, mostrando aonde que tá e por aí vai. Chega a hora da invasão. Esse filme já foi um pouco mais elaborado. Gente, apesar assim, a câmera que eu tava gravando na época foi uma Canon T3i. Eu acho que era até a lente do kit de 16-55, que não era tão clara, não tinha uma qualidade muito grande. A gente não tinha equipamentos ainda de iluminação profissionais pra gente conseguir trabalhar, mas a gente fez o filme demos um jeitão aqui de fazer. E aqui eu vou contar uns perrengues bem interessantes que vai servir de experiência também. Então fica até o final do vídeo que você vai ver esses perrengues e vai trazer muita coisa bacana pra vocês. Aí, ó, a gente já mostra que tem o vampiro, que ele tá acordando uma outra vampira. Olha que bacana, as cenas e tal. E por aí a gente desenrola. Deixa eu investir um pouco mais aqui, avançar um pouco mais. Fomos num bar, e aí no bar a gente conseguiu fechar uma parceria com o pessoal do bar pra ceder pra gente fazer o filme. Fizemos aqui essa cena dos caçadores ali, ó, olhando no espelho e vendo que não tem nada no espelho, isso quer dizer que eles são vampiros e tal. E aí, olha eu aqui, gente, olha que vergonha. Aqui, ó, olha lá, ei, lasqueira, é ator, né? É ator. Aqui a Vanessa, a minha esposa, o Léo e a Letícia. E aí esse casal de tontos que vão morrer, eles são convidados pelos vampiros para ter uma festinha, para continuar a festinha na casa deles. Então olha a cara de feliz dele aqui, opa, já tenho a minha vítima, e os outros caçadores vão caçar a galera. Então aí a gente fez toda a história aqui, ó, de chegando na casa e tal. Só que o que acontece? Pra gente começar os perrengues. Olha lá, o vampiro ele começa a seduzir a moça, e aí entra os nossos caçadores, tudo molecada.
subindo e tal, né, com lanterna, olha lá que bacana. Dando tiro, atirando em vampiro e por aí vai. Bom, por fim, aí tem uma cena de luta, aqui as cenas do sangue aqui que eu não posso ficar mostrando muito. Temos a cena do padre também dando tiro nos vampiros, tem um monte de coisa bacana. Gente, é um filme até que você vai ver de 12 minutos, mas deu um baita trabalho pra gente fazer. E quais foram os perrengues que a gente passou nesse filme? Deixa eu ver se eu acho. Aqui por uma teimosia do Léo, dos nossos participantes, ele queria fazer uma cena, né, e isso aí a gente ia discutir lá na hora, lá na locação. A locação é uma casa que estava sendo alugada, que é uma casa dele, né, da mãe dele, que estava alugando, e a casa estava vazia, não tinha nada, e a gente foi lá para gravar. Então, o primeiro perrengue foi o seguinte, nós começamos a gravar e tal, e eu esqueci de um pequeno detalhe, que é aí que vem a experiência, que é checar se a casa tem energia. Porque pelo menos a gente conseguia ligar as lâmpadas em cima para iluminar ali a situação. E aí, eis que começa a ficar de noite e, puf, a gente não tem energia. A gente foi ligar, não tinha, aí porque o filme ele iria acontecer de noite, né, assim, numa transição da tarde para noite. Na verdade, essa transição, quando chegasse na casa, iria ficar de noite, mas a gente iria utilizar a iluminação da casa. E aí o Léo fala, então, gente, não tem energia na casa. A gente, putz, e agora? A gente precisa, o filme já estava acontecendo com a iluminação natural que a gente já estava fazendo, tava tudo certo, tudo bonitinho. E aí a gente ficou sem luz, o que a gente teve que fazer? Todo mundo teve que pegar os celulares, tablet, notebook para ficar iluminando, e a gente iluminou o filme inteiro desse jeito. Atrás ficou umas 4, 5 pessoas atrás da câmera fazendo iluminação com notebook, com não sei o que, para tentar pegar um pouquinho de luz para a gente conseguir fazer o filme. Então, olha os perrengues. Mas isso aqui, gente, eu falei pra vocês, a gente não tinha acessórios de iluminação, a gente não tinha nem dinheiro pra comprar. O dinheiro que a gente tinha, eu comprei a câmera. E foi isso aí. Então ficava 4, 5 pessoas e a gente ficava direcionando as luzes e mexendo, e ficava todo mundo segurando, ficava com o celular assim, o celular não tinha nem a lanterna atrás. Os celulares, eles só faziam flash. Ele só dava só aquele tuk-tuk. O celular, ele não acionava a lanterna na época. Então você tinha que ficar com o monitorzinho dele. Esse foi o primeiro perrengue. O segundo perrengue, segundo problema foi, não precisava fazer isso, mas uma das cenas que a gente queria fazer era o vampiro que ele tivesse assim, ó, no canto, na parte de cima, e quando o caçador abrisse a porta, ele olhasse para cima, o vampiro tava lá em cima, lá no teto, grudado assim, para depois avançar em cima dos caçadores. E aí a gente começou a fazer testes, igual vocês estão vendo aqui na imagem, de como que a gente consegue prender a pessoa no teto por uma corda e amarrando nessa parte de madeira aqui, ó, tá vendo essa parte de madeira aqui? De forma que sustentasse ele. Então a gente ficou fazendo testes e testes de como fazer isso. Só que isso aqui, gente, foi uma teimosia que eu deveria ter falado não na época. Por quê? Você poderia muito bem fazer igual Spider-Man. Filma a pessoa no chão e depois você inverte, depois você põe de ponta cabeça e ali, né? E aí a gente puxaria o cabelo, faria alguma coisa assim, né? Pro lance da gravidade, para falar que o cabelão dele também tá caindo. Então a gente sofreu pra caramba pra fazer isso, ficou cheio de marca nele. Conseguimos fazer a cena, deixa eu ver se eu tenho a foto. Olha aqui, ó, a foto da maquiagem, da gente fazendo, né, a maquiagem. Na época a Vanessa mexia com massinha, com essas coisas, ela ainda estava aprendendo também, né, látex e toda esse coisa lá com tinta vermelha. Aqui a turminha toda, né, a gente tirando foto aqui. Essa foto saiu no jornal também, foi super bacana. Quer ver? Deixa eu mostrar aqui. Isso aqui são as fotos dos personagens, porque a gente teve que tirar, porque como é uma série e você não sabe quantos dias vai durar ali, 1, 2 dias, de repente para filmar um único episódio, então a gente sempre tem uma foto do antes e do depois dos personagens. Aqui a Júlia, o Harrison, e aí todo mundo fazendo as nossas cenas aqui. Fizemos cenas para capa também. Eu tenho aqui, ó, essa aqui é o pôster ali do Caçadores Caçados. E agora nós temos os estilos, que são as cenas do filme, que eu acho que dá para mostrar para vocês um pouquinho. Deixa eu ver se eu acho a cena do nosso vampiro preso lá em cima. Eu acho que a gente não tem a cena do nosso vampiro preso. Aqui, ó, com efeito especial.
né, a Júlia entrando. Esse aqui é um dos caçadores encontrando a vítima, porque iria sobrar uma das vítimas, e essa vítima, como ela perdeu o namorado, o marido dela, ela ia se vingar, então ela entra pro time dos caçadores. Olha lá, ela grita, olha pra cima, e aqui nós temos a nossa cena, a nossa querida cena do vampiro preso em cima da porta. Foi legal fazer, foi um sacrifício de fazer essa cena, ficou tudo machucado, o Léo, com marca, com cicatriz, sabe, da corda, a gente fez uma cadeirinha com corda e tal, deu um trabalhão e não dava pra ficar muito tempo lá, mas a gente precisava fazer a cena 3, 4 vezes. Então, gente, a gente tem aqui, né, ó, mais uma cena. Essa aqui, vocês não vão conseguir ver muito, mas tava jorrando um monte de sangue pelo pescoço. Essa cena foi bem violenta, a gente queria fazer um negócio violento. E aí, vampiro morto, aquele negócio todo, e aí desenrola. Então, esse aqui foi o primeiro. Nisso, a gente vai pro nosso segundo, que é o Caminho Sem Volta. Eu vou passar só alguns estilos, tá, gente? Pra vocês acompanharem, não vou ficar passando o filme todo não, mas dá pra gente entender. Esse aqui, o segundo, a gente já trabalhou com storyboard. Deixa eu pegar o storyboard, que eu acho que vai ser legal. Aí você pergunta, por que teve storyboard pra um filme desse? Porque eu queria que a equipe entendesse o que nós estávamos fazendo. Olha só que interessante. A menina chegando, olha o endereço. Essa aqui é a continuação do nosso primeiro episódio. Aqui, ó, primeiríssimo plano, plongé, de ombros, insert, créditos, Léo Zincone. E aí depois em primeiríssimo plano, ela toca a campainha, bate, aí olha na janela, não tem ninguém, aí continua a desenvolver. Esse filme aqui eu acho que ele tem no YouTube, porque esse aqui ele não tem tanta violência, porque o YouTube começou eu tinha um outro canal que eu colocava esses vídeos aqui, então eles foram dando esse problema. Esse é o lado negativo de você querer fazer filme para colocar no YouTube, tá? Então você tem que seguir com as diretrizes do YouTube e as regras dele, porque o YouTube foi feito para outra situação. Mas na parte dos filmes a gente até conseguia subir alguma coisinha. Então a gente foi trabalhando com todo o storyboard, aqui ó, contando as histórias e tal. Deixa eu pegar e mostrar um pouquinho do frame para vocês verem, e aí é bom que eu já vou lembrando das histórias. Esse aqui a gente conta a história do vampiro que eles conseguiram matar, que era um vampiro de longa data. Aqui ó, mostrando com os créditos, olhando a partir da janela, né, os créditos embaixo, e aí a gente desenrola em toda a questão, né? A gente vai ampliando os horizontes disso aqui. Nós gravamos lá na escola que eu gravei o Mirror's Edge, que eu já contei para vocês lá no nosso primeiro filme, o primeiro filme com a equipe, e começamos a fazer também materiais de divulgação para o pessoal acompanhar. Então você tem aqui essas imagens, caçadores caçados caminham sem volta, no silêncio das trevas os filhos da noite saem para se alimentar. Então a gente começou a fazer essas artes para divulgar mesmo, para a gente divulgar a série, para o pessoal assistir. Ó, o pôster do Caminho Sem Volta, e aí fomos desenvolvendo. Deixa eu mostrar também um pouquinho do Delator em Comum. O Delator em Comum foi mais um teste que a gente queria fazer, também de vampiro, contando um pouco mais da nossa história aqui dos vampiros. Olha o pôster que legal. Fizemos o pôster com tudo certinho. Esse aqui são os personagens principais, né? Eles que estão acompanhando tudo. Os dentes, como que nós fizemos os dentes? Aqui foi uma ideia até, eu acho que da Vanessa. Tem aquelas unhas, sabe a unha que você cola assim, pegamos uma unha mais baratinha e você corta ela, e aí tem um tipo de colinha que você põe, que você cola nos dentes, nos caninos, e ele fica desse jeito. E aí fica parecendo de verdade e tal, né? Você deixa ele no mesmo tom dos dentes da pessoa. Claro que hoje existem próteses, existem outras formas, mas a forma mais barata que a gente viu de fazer, com os recursos que a gente tinha, era isso. E aqui também mais uma foto com todo mundo, com toda a equipe. Todos esses aqui a gente tem aqui um making of também mostrando um pouquinho, olha lá, os dias de filmagem, para onde que a gente foi, o que a gente fez. Depois eu vou colocar, né, esse making of para vocês assistirem, tá? Não vou ficar passando muita coisa agora. Olha lá, mostrando as cenas com fumaça, a hora que a pessoa cai, como é que a gente trabalhou com isso, como é que a gente trabalha com a iluminação, detalhes até mesmo na hora de acender o fósforo com a posição, com um ângulo que fique bacana. Então tudo isso aqui vocês conseguem assistir no making of. Gente, eu adoro making of, eu adoro fazer making of, porque mostra o que a gente aprontou na época. A gente não tinha câmeras de qualidade, mas dá para ver um pouquinho
como foi feito e entender também os mais detalhes do que eu tô falando. Então assim, o bacana de você trabalhar em pequenas cidades, que eu percebi, que você consegue os voluntários com muito mais facilidade. Diferente de uma cidade grande que quem quer, vamos lá produzir um filme, fazer um curta, alguma coisa com os amigos, como todo mundo mora muito longe, então isso demanda um esforço muito maior e é um pouco mais cansativo. Então tem os prós e contras de pequenas e grandes cidades que eu já comentei em outros vídeos aqui no meu canal. E o bacana, porque numa cidade pequena é tudo acessível e é tudo muito rápido. Você consegue o pessoal muito rápido, porque é o Zé que conhece o Chico, o fulano, o ciclano e por aí vai. Então você consegue trabalhar muito bem com isso. Se você mora numa cidade pequena, aproveite que isso é muito gostoso e facilita muito na hora de você produzir. E pra gente concluir, vou falar um pouquinho do 3%, que ele começou nessa época lá em 2014, 2015, não lembro que eles colocaram no YouTube. Hoje já tiraram de lá esse material. Eu tenho esse material que na época eu tinha baixado lá do YouTube, eu tenho esse material guardado comigo, que é o do projeto piloto. Então eles fizeram um projeto piloto, assim como nós fizemos também o de Vampiro, um projeto piloto, e aí com isso você consegue tentando trabalhar nele para vender, para ver se alguém tem interesse em produzir. E desde aquele tempo, eu lembro que demorou uns 5, 6 anos, mais ou menos, para eles conseguirem investimento para fazer a série deles. Olha o tanto que deu trabalho, mas hoje é um sucesso, né? Hoje o 3% funcionou muito bem. Eu não sei em que episódio tá, se já terminou já as temporadas. A última vez que eu tava, tá a terceira, quarta temporada no Netflix. Então olha que bacana. Foi um sacrifício grande que eles tiveram que fazer, investiram alto, mas colheram esses frutos depois de um determinado tempo. E esse tempo depende muito de cada um. Porque eles foram fazendo o pitching de vendas dele, foram oferecendo e tal. Esse é um caso para outro vídeo. Então, resumindo, as minisséries e a websérie é um excelente caminho para quem quer produzir séries. Dá para vocês fazerem uma minissérie de 3 episódios para vocês testarem, para vocês colocarem no YouTube, em festivais de cinema. Hoje existem festivais para isso, né? Eu fui contratado como diretor de fotografia até, acho que esse ano passado, para falar, né, para produzir uma websérie de 6 episódios com um investimento um pouquinho mais baixo, mas que eles conseguiram a partir de recursos de editais, que já dá para pagar legal todo mundo. Então é uma experiência legal que dá para vocês sempre escalando. Beleza, gente? Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Curte aqui, ó. Foi bacana essa experiência. Deu para trazer um pouquinho para vocês sobre não só as minhas histórias, mas um pouquinho de experiência do que fazer e o que não fazer nessas webséries. Comenta aqui embaixo o que vocês gostariam de ver no próximo vídeo. Beleza, gente? E já se inscreve no canal também. Muito obrigado, um abraço e até a próxima!